Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano. Eu vim aqui trazer essa resolução da lista da P1, certo? Espero conseguir ajudar vocês aí com a explicação das resoluções. Qualquer coisa, se eu tiver confundido algum valor que você mesmo achar estranho, você pode me mandar depois uma mensagem no WhatsApp, me avisar, ou pedir para que eu explique alguma coisa que não seja bem explicada aqui. Eu posso tentar explicar de outra forma e ajudar vocês a entender. É, eu vou fazer esses vídeos em partes, certo? E a primeira parte vai contribuir sobre a parte dos exercícios de função-demanda. Essa primeira parte aqui é sobre as questões teóricas, né, de função-demanda. A gente tem a questão 1, que pergunta qual tipo de coeficiente angular da função demanda. A questão 2, ela fala como descrever matematicamente a função demanda e pede para usar uma função linear. E depois a questão 3 pede para mostrar a função demanda usando um plano cartesiano x e y. Vamos primeiro nessa questão 1 aqui, certo? Primeira questão 1. Como vocês podem ver, uma função demanda, ela basicamente é compreendida pelo coeficiente angular negativo, certo? Ou, em outras palavras, é um gráfico decrescente ou negativamente inclinado, como vocês podem ver nessa representação de gráfico de função demanda aqui. Aí, a segunda parte, basicamente, pergunta para demonstrar matematicamente, pedindo uma função linear simples. Como vocês podem ver aqui, é uma representação de função linear simples, né, que é aquela famosa alfa menos beta x, certo? E aqui, botando no conceito econômico, ela fica na função demanda dessa forma. Quantidade demandada é igual a alfa menos beta vezes P. P é preço, certo? Então, é basicamente assim que você representa matematicamente essa equação da função demanda. Como vocês podem perceber, o que eu digo aqui com coeficiente angular negativo? Já é um conceito já de cálculo, certo? Das funções lineares. O coeficiente angular é o valor que acompanha a variável p, certo? E para dizer qual símbolo, o sinal no caso do coeficiente angular é o que? É o sinal que acompanha o valor que acompanha a variável p. No caso de uma função demanda, é o menos, então ela é negativamente inclinada, ou seja, ela é um coeficiente angular negativo. No caso aqui, esse beta vezes p é o coeficiente angular, o alfa aqui é o intercepto, ok? Ah, o gráfico no plano cartesiano é basicamente isso aqui. Esse é o plano cartesiano, eixo y e eixo x. Eixo x compreende pela quantidade demandada e o eixo y pelo preço, ok? Então aqui temos um preço inicial que dá esse valor inicial e um preço final que vem a uma quantidade final aqui. E temos aqui os pontos A e B que compreendem pelos pontos de equilíbrio nessa função demanda, ok? Ok, passando por isso, vamos para outra questão, que aqui já é uma questão numérica, né, sobre o fator preço da função demanda. Aqui o produtor qualquer apresenta a função demanda conhecida, que está representada em cada exercício. Aí ele pede quais quantidades serão consumidas para o preço P0 e P1, e pede para fazer um gráfico e observar o tipo de deslocamento, se é na curva ou da curva, ok? Isso é uma coisa bem é, importante para se prestar atenção, ok? Que isso aqui algumas pessoas confundem, mas é bem simples, ok? A gente vai ter aqui as funções demanda, certo? Tem essa função demanda 1600 menos 20p e a função demanda de 4560 menos 160p. Aí tem os preços para cada uma, certo? Então a gente vai calcular aqui. Como é que eu fiz? Aqui o exercício, como vocês podem ver, essa parte aqui é a quantidade demandada, né, que é a função demanda, que é 1600 menos 20p. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa função demanda, vai substituir os valores de cada preço e descobrir a quantidade demandada específica de cada respectiva de cada preço, certo? Para PSP0, vamos pegar a função demanda, no lugar da variável p, vamos substituir o valor de P0. No caso, vai ficar aqui 1.600 menos 20 vezes p
Aí no caso de P, a gente substitui por 32. Aí a gente multiplica, subtrai, dá o valor da quantidade demandada para o preço P igual a 960. Agora, fazendo para o preço P1, certo? A gente tem a quantidade demandada, a mesma função, só que agora o valor do preço muda. Então, a gente vai substituir o valor de P pelo preço P1 para descobrir qual a quantidade demandada com esse preço P1. Substituímos aqui, multiplica, subtrai, dá o valor da quantidade demandada de 964 para o preço P1, ok? Agora aqui, outro tipo de... ele pede para fazer um gráfico. Aqui eu representei um gráfico bem simples. Eu não representei aqui os valores, certo? Mas aí vocês podem tranquilamente representar aqui como eu mostro aqui em cima. Ó. O preço P0 tem que estar alinhado com a quantidade Q0 e o preço P1 alinhado com a quantidade Q1. Aqui no caso, por exemplo, para o preço P0, a gente sabe que o P0 é 32. E a quantidade Q0 que a gente encontrou aqui é 960. Então, a gente poderia muito tranquilamente atribuir um desses pontos aqui para esses valores. Por exemplo, aqui, a gente poderia botar aqui P0, o preço aqui é 32, certo? 32. E aqui a quantidade de 960. Então, interligando, nós teríamos um ponto de equilíbrio com esses valores aqui. Da mesma forma para P1. A gente pode botar aqui 31,80 e nessa outra parte 964. Assim como vocês podem ver aqui nessa questão 3, que a gente tem um, um simbolismo, né, do preço P inicial, quantidade inicial, preço final, quantidade final. Agora o que? Agora falar um pouco sobre a questão das variações na curva, ok? Que é o que ele pede aqui. Observe o tipo de deslocamento se é na curva ou da curva. Eu escrevi aqui que basicamente é o que? As variações na curva, essas variações são na curva, como sublinhado aqui. São na curva. Por quê? Porque na curva, porque tipo, a gente aqui pode, digamos, analisar que temos alterações no preço ou na quantidade, ocorre esse deslocamento sobre a linha da função. Por exemplo, a quantidade vai variar aqui, certo? E as variáveis que vão variar são o quê? É preço ou a demanda, ok? Que são as duas variáveis que compõem esse modelo. Quando esse preço e essa quantidade de demanda, um dos dois variam, esse ponto aqui do ponto A, ela pode variar para o ponto B. Você pode perceber que ela tem uma variação, seja daqui de B para A, ou de A para B, ou de A para C, um valorzinho C aqui, ou de B para D. Essas variações, compreendendo variações ou mudanças, por assim dizer, em preço ou quantidade, elas vão viajar sobre a linha da função demanda, da curva demanda, ok? Então, ou seja, elas são uma variação na curva, ou seja, elas variam em pontos diferentes, mas sempre, sempre, sempre em cima da curva. Então, por isso que aqui é uma variação na curva, ok? Passando para a última questão da função, sobre função demanda, aqui é a questão teórica. Na teoria da demanda, tratando-se de um produto normal, se o preço desse produto normal diminui, qual o efeito que provoca na quantidade demandada? E se aumenta, qual que vai ser esse efeito? Pois é, aqui essa parte da questão que eu estava falando, basicamente é o quê? Quando se trata de bens normais, se o preço dele cair, a tendência é a quantidade demandada subir, certo? Ou, se o preço subir, acontecerá o inverso, ou seja, a quantidade demandada diminui se o preço subir. Ou, se o preço cair, a quantidade demandada vai subir. Por quê? Porque a relação de preço e demanda, quando se trata de bem normal, é inversamente proporcional, ou seja, quando um aumenta, o outro diminui. E quando o outro diminui, o outro aumenta, certo?
quantidade demandada diminui, preço aumenta. Preço diminui, quantidade demandada aumenta. Então é basicamente isso. Isso se tratando de bens normais, ok? Vamos passar para outra questão. Qual tipo de deslocamento ocorre na curva da demanda quando o preço varia, certo? Ele está pedindo aqui das duas variáveis. Quando o preço varia e quando a renda varia, certo? Aqui a gente vai exemplificar um pouco melhor a ideia que eu deixei um pouco mais clara aqui em cima, certo? O que é basicamente isso? É assim, quando o preço varia, a tendência de ter um deslocamento na curva é o que ocorre, certo? Ou seja, o preço varia, o deslocamento é na curva. Por quê? Porque o preço é uma das variáveis que compreendem o nosso modelo aqui de função de demanda, certo? Ele está inserido no nosso modelo, ou seja, é uma variável endógena, como eu deixo aqui bem claro. Pois se trata de variações nas variáveis desse modelo, ou seja, endógenas, variações de preço, certo? No caso, quando há uma variação na renda, a tendência é um deslocamento da curva. Por quê? Porque essas variações são em uma variável, no caso a variável renda, que é externa ao nosso modelo, certo? Externa, ou seja, ela é exógena, uma variação de renda, seja ela positiva ou negativa. Por quê? Pode prestar atenção aqui. Se, por exemplo, eu traçar, se essa linha aqui que a gente tem da função demanda, ela é basicamente a nossa renda. Se a renda aumentar, a tendência é essa curva se deslocar, se aumentar, né? Deslocar para a direita e para cima. Se diminuir a nossa renda, ela desloca para a esquerda, no caso, e para baixo. Entenderam? Então, por isso que, no caso, a renda como sendo uma variável exógena, ou seja, externa desse nosso modelo que só compreende preço e quantidade, ele vai tornar esse movimento um movimento da curva. A curva se move de local, ou seja, não é um movimento em cima dela, e sim da curva em si, ok? Certo, essa aqui é o final das questões de função-demanda. Agora, o próximo vídeo vai compreender sobre o resto das funções oferta, ok? Obrigado, pessoal. Espero que vocês entendam